Meus caros irmãos e irmãs em Cristo e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Neste dia tão especial, festa de São Frei Pio de Pietrelcina, este santo tão amado no Brasil, em toda a Europa. Eu tive a graça imensa de conhecê-lo na minha infância, pois os padres missionários do Sagrado Coração, que eram os párocos então na minha paróquia, de Nossa Senhora do Sagrado Coração na Aerolândia, eles conheceram o Padre Pio. Eu me recordo que, coroinha que eu era, vinham as revistas de papel todo colorido da Itália. Eu achava engraçado que os padres nos davam para vermos as gravuras de Frei Pio, que a essa época era servo de Deus. Não era venerável, não era beato nem santo, mas era servo de Deus no processo de beatificação e canonização. Então, nós crianças líamos a capa da revista, sempre num colorido muito grande, Você de Padre Pio. E nós perguntávamos aos padres, por que você de Padre Pio? E os padres davam aquela boa gargalhada e diziam para nós, vote-se, a voz de Padre Pio. Então ganhávamos muito estampas, sobretudo estampas com relíquias, que nós nem mesmo sabíamos o alcance, o valor das relíquias. Até um certo tempo eu tinha muitas dessas relíquias que os padres nos davam, vindas da Itália, ou quando eles iam na Itália traziam, para espalhar a devoção, ao servo de Deus à época. Eu dei muito dessas estampas. Tinham estampas até, digamos assim, de primeira classe, a grande variedade que os padres nos traziam. Livretos com os pensamentos de Frei Pio, até hoje eu guardo com muito carinho, de 1977, Buona Giornata, que é justamente um código de pensamentos, mais de 1000 pensamentos do Frei Pio. Eu guardo com muito carinho, que foi da época de 1976, 77, que os padres nos davam, E vinha justamente do convento de Santa Maria della Grazia, em San Giovanni Rotondo, na Itália. Então hoje é festa de Frei Pio, o São Francisco dos nossos dias, este capuchinho que fez brilhar a ordem dos frades menores capuchinhos e atraiu e atrai tantas almas para Deus. Então hoje é a festa dele e nós ficamos muito felizes. Também estamos no segundo dia da novena da nossa querida florzinha Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja festa será em 1º de outubro. O mundo inteiro, o orbe católico, está celebrando hoje o segundo dia de sua novena. Mas o que eu quero falar com os irmãos e irmãs é algo particular. Eu recebi de presente um livro muito gracioso, intitulado O Caderno dos Meus Pecados, autobiografia de Santa Gemma Galgani. Um livro muito bonito, de uma boa editora católica, e na frente da capa, já a estampa tão linda de Santa Gemma, a quem eu chamo a Santa Teresinha da Itália, tão apaixonante, também nos atrai para Deus. Sempre fui devoto de Santa Gemma Galgani, e quando ainda não havia tanta publicidade com o santo nome dela, eu já tinha dos padres italianos estampas, livretos, e revistas de sua vida, de suas virtudes. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que se chama santidade pessoal. A santidade pessoal, ela é um chamado, é um plano de Deus para a minha vida, para o meu procedimento aqui na história. A santa coloca aqui o caderno dos meus pecados, coisas que humanamente falando, psicologicamente falando, teologicamente falando, não são pecados. Mas havia um escrúpulo, havia uma vontade de agradar a Deus que transformava em pecado coisas mínimas do dia a dia, coisas mínimas da situação que nós vivemos,
como por exemplo, retardar a oração, retardar a meditação, ter tirado um objeto de um canto e não ter colocado. Então a santa, tão querida, vai dizer que isso era um pecado muito grave, não poder dar esmola aos pobres porque o pai lhe havia proibido, não conseguia cumprir o que o diretor espiritual tinha dito, e ela não via o dia chegar para falar com o diretor espiritual. Então, isso que em Santa Gema Galgani a igreja reconhece como santidade, nós devemos entender que é um chamado pessoal, que é um chamado feito àquela santa, assim como também existe um chamado único e exclusivo feito a São Frei Pio de Pietrelcina. Por que eu falo isso? Porque eu me preocupo muito com as pessoas, sobretudo com os jovens, porque é passado para eles a ideia de que eles têm que ser Frei Pio hoje, que eles têm que ser Santa Gema Galgani hoje, eles têm que ser Santa Teresinha hoje. E isso, meus irmãos e irmãs, não é verdade. Deus fez a forma de Santa Gema, fez a santidade de Santa Gema, e isso é irreprodutível, irrepetível. Deus fez São Frei Pio e ele é único. Deus fez Santa Teresinha do Menino Jesus e ela é única. Então, quando nós pregamos ou nós queremos passar para as pessoas, sobretudo os jovens, que devem atingir o ideal de Frei Pio, tenhamos cuidado, porque na vida de Frei Pio, no segmento de Jesus Cristo, está um tipo de martírio que nem todas as pessoas têm estrutura, inclusive psicológica, para passar. Frei Pio perseguido, Frei Pio difamado, desonrado no seu sacerdócio e impedido de exercer o seu sacerdócio. Então você imagina uma pessoa perseguida em sua paróquia, desonrada publicamente, afastada do convívio cristão dos irmãos, em nada vai imitar Frei Pio, mas isso pode produzir uma grande celeuma psiquiátrica que vai terminar num suicídio, numa loucura, num aviltamento, num afastamento da fé católica, na adesão a um outro credo não cristão ou cristão falsificado, como sejam, nós sabemos, as igrejas fundadas por homens. Santa Gema Galgani queria passar o dia com uma única refeição. A postura, a composição física dos nossos jovens latino-americanos não lhes permite passar o dia apenas a pão e água. E muitos jovens são levados a imitar Santa Gema nessa dimensão, atraindo para si enfermidade de caráter físico, espiritual e psicológico. Muita gente quer imitar o ato de abandono de sua própria vontade de Santa Teresinha na entrega ao amor misericordioso. Tenhamos um pouco de cuidado, porque ali Santa Teresinha já está tomada pela graça. Santa Teresinha já está, digamos assim, com o emblema da graça. Então o ato de amor, o ato de entrega ao amor misericordioso, que ela trouxe consigo no ato da sua profissão religiosa no Carmelo, demandou de Santa Teresinha esforços, uma luta contínua, com bravura, resignação para chegar àquele ponto. Então não se pode propor aos jovens o ato de amor, de entrega, de holocausto a Deus como Santa Teresinha. Mas o que fica para nós? A imitação do bem, a imitação da caridade, a imitação de sua fé, a imitação de sua esperança. No cotidiano, na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, nas nossas posturas familiares, sociais e particulares, mas não tanto quanto ou igual a quê? Porque isso não cabe a nós, uma vez que os planos de Deus, são pessoais. As graças são para todos, mas os planos são individuais. O que Deus pediu a Santa Gema, não pediu a Santa Teresinha. O que pediu a Santa Teresinha, não pediu ao Frei Pio. O que pediu ao Frei Pio, não pediu à venerável Consolata Betrone. O que pediu a venerável Consolata Betrone não pediu a Santa Teresa d'Ávila. O que Deus pediu a Santa Teresa d'Ávila não pediu a São Bernardo de Claraval, e assim toda a sucessão de santos. Muita gente lê as moradas do castelo interior e pensa que aquilo vai acontecer com elas também. Não, aquelas graças místicas não são para todos. É bom a gente ter cuidado com isso. Você obrigatoriamente não vai passar pela noite escura de São João da Cruz. Você não vai passar pelas moradas de Santa Teresa. Obrigatoriamente não. Existem almas escolhidas para passar por aquilo.
Existem almas que Deus marca para passar por aquelas etapas que Santa Teresa tão grandemente, tão maravilhosamente explica, e com ela São João da Cruz. Às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas chegam para mim e dizem: ô irmão, eu estou na noite escura de São João da Cruz. Então todo um trabalho com humildade, simplicidade, para mostrar que aquilo na verdade é uma depressão. Que aquilo na verdade é uma situação psicológica de angústia, tristeza e dor, mas não uma noite escura que pressupõe uma alma já muito identificada com Deus. Ninguém que esteja levando uma vida de pecado pode passar pelas moradas. Ninguém que esteja levando uma vida de pecado pode passar pela noite escura, a noite ativa e a noite passiva. E quando eu falo pecado, eu não estou falando do sexto mandamento transgredido. Eu estou falando dos pecados contra a fé, a esperança e a caridade. Alguém pode chegar e dizer: olha, eu acho que eu estou na quinta morada, eu estou na sexta morada. Cuidado. Essas etapas, elas são próprias de almas que estão numa relação nupcial e esponsal com Jesus, que não pressupõe a vida religiosa, que não pressupõe a vida sacerdotal. Um leigo pode passar, mas nem todos nós passaremos pelas etapas da morada do castelo interior. Porém, podemos encontrar respostas nesse belíssimo livro que é considerado a obra-prima de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, né? É motivo, inclusive, de congressos de psicólogos, psiquiatras a nível de mundo. Porém, eu posso encontrar nas obras de São João da Cruz um lenitivo, um conforto, uma resposta, mas não querer classificar o que acontece na minha vida como noite escura passiva ou ativa. Não. É preciso um bom orientador espiritual e, sobretudo, um orientador espiritual que conheça as obras dos santos Teresa d'Ávila e João da Cruz, não é? Dos místicos, daqueles que fizeram a experiência mística da pessoa de Jesus Cristo. Então esse livreto, O Caderno dos Meus Pecados, Autobiografia de Santa Gema Galgani, é um livro lindo. Mas eu quero dizer a você, sobretudo você jovem, o que a santa considerava pecado era na verdade escrúpulos pessoais. Ela se impressionava com pequenas infidelidades que são próprias da nossa vida humana. E ela queria dar-se a Deus na plenitude, colocar na posse do sumo bem que é Deus todo o seu ser. E isso, amados irmãos e irmãs, comporta um chamado de Deus e comporta etapas. Porque assim, lendo o Caderno dos Meus Pecados, algum jovem rapaz, alguma jovem moça pode entrar num processo de querer ser tal qual Santa Gema Galgani, desconhecendo que o seu chamado é único. Agora, eu posso crescer com as ideias que ela dá de virtude, de renúncia, de abnegação evangélica, de humildade, de aniquilamento do próprio eu, de fuga do egoísmo. Mas como e tanto quanto Santa Gema, aí seria uma criação da nossa mente e muito prejudicial ao nosso avançar para Deus. Se você chegar no céu perante Jesus, tendo sido Santa Gema na terra, Jesus ia perguntar por você: onde é que você estava? Eu não lhe chamei para ser Santa Gema, eu lhe chamei para ser você. Se você chegar no céu com a estampa de Santa Teresinha, Jesus ia perguntar por você. E o projeto de vida que eu mandei para você, que eu coloquei para você, que eu disponibilizei para você seguir. Se você chegar no céu caracterizado enquanto São Frei Pio, Jesus vai perguntar: mas eu não lhe chamei para ser Frei Pio, porque já tem um. Eu chamei você para ser Fernanda, Márcia, Luiz, Antônio, Robson, Cláudia, Lúcia, Maria de Fátima. Eu lhe chamei para ser você. E em você eu imprimi minha face, eu imprimi meus méritos, eu imprimi aquela graça obtida para você no batismo, autorizada pela minha ação no Calvário. Deus me quer santo, não de altar, não de beatificação, isso aí quem define é a Santa Igreja. Então, meus irmãos, aqui é apenas uma palavra para a nossa reflexão. O livro O Caderno dos Meus Pecados, a autobiografia de Santa Gema Galgani, é uma maravilha. Lindo, mas tenhamos em conta, as graças de Deus são para todos, os planos são individuais. Santa Teresinha é uma santa totalmente imitável, mas nós não podemos nos identificar com Santa Teresinha ao ponto de não sermos mais nós mesmos. Se há uma santa que qualquer cristão católico não pode dizer que não tem forças para seguir, é a Florzinha de Lisieux, cuja novena estamos hoje no segundo dia.
Mas eu não posso ser Santa Teresinha, porque já tem uma que está no céu e é doutora da igreja. Eu preciso aprender da história de uma alma, da novíssima verba. Eu preciso aprender o pequeno caminho, a pequena vereda. Eu preciso ser do número das almas pequenas. Outro dia eu conheci uma comunidade que a madre fundadora dessa comunidade criou um grupo chamado Almas Pequeniníssimas. Então isso aí já é um exagero, não é? Isso aí já é sair fora da pequena vereda. Isso aí já é gerar almas escrupulosas. E por isso mesmo impressionáveis a si mesmas. Não, Santa Teresinha não nos chamou a ser almas pequeniníssimas, mas almas pequenas. Esses exageros levam as pessoas a terem comportamentos assim deturpados, e no final as pessoas abandonam esse tipo de prática, né? Abandonam esse tipo, como se diz, de influência na própria vida, porque não tem estrutura e porque não é orientado pela igreja. Santa Teresinha chamou para as almas pequenas, deixou-nos aí na história de uma alma o seu exemplo, também lá em Conselhos e Lembranças. Mas almas pequeniníssimas, tenhamos muito cuidado. Muito cuidado, porque isso se choca com a nossa natureza humana e desnorteia a alma e a impede de um progresso livre na santidade que Deus lhe pede. Existem alguns caminhos de santidade que a igreja não vê com bons olhos, porque fere o princípio comum da normalidade da vida. Uma pessoa santa é uma pessoa comum, uma pessoa comunitária. Uma vez eu preguei numa comunidade e a coordenadora disse: eu queria que o senhor conhecesse uma pessoa muito santa da nossa comunidade que não fala com ninguém. Eu disse: então ela é uma pessoa boçal, indiferente, ingrata, antissocial, mas santa não, minha filha. Uma pessoa santa é uma pessoa tremendamente comunitária, acolhedora, que insinua o bem, que transparece a caridade, que verbaliza o amor de Deus e que pratica a bondade. Alguém recolhido em si, isso é orgulho. E do mais alto quilate que se possa ter, negativamente falando. Então eu não quis conhecer a santa que não fala com ninguém. É orgulho em alto grau. Às vezes nós nos sentimos humildes, pequenos, desprovidos e nem percebemos que aquilo é orgulho. Achamos que é virtude. Aquele sentimento de pequenez notável, aquele sentimento de murmuração, de auto-rebaixamento, é orgulho do mais alto nível e perigo. Tenhamos uma noção de que nós somos apenas isso. Um abraço. As orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da Comunidade Católica Mariana, Cristo Dominus, da Paróquia de Santa Luzia, no Meireles.